Olá, pessoal. Eu sei que vocês estão ansiosos para a volta às aulas, eu também. Porém, isso ainda não é possível. A quarentena ainda continua e não podemos quebrá-la por já estarmos cansados disso tudo, né? É necessário paciência e vamos agradecer pela nossa saúde e por estarmos tendo a oportunidade de assistir essas aulas para termos um pouco mais de conhecimento. Muitos gostariam e não possuem os meios. Então, nas últimas aulas, nós estudamos as relações entre a África e o Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação África e Europa. No passado, por ali, navegaram conquistadores. No presente, habitantes do continente mais pobre do planeta tentam cruzar o mar em busca de refúgio. No futuro, quem sabe um túnel sairá do papel, ligando definitivamente Europa e África, seja por interesse histórico, social, político ou geográfico. Mas mesmo assim, deve ser impossível atravessar sem perigo o Estreito de Gibraltar, que é um canal de água que liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Situa-se entre o sul da Espanha e o norte de Marrocos, separando o continente europeu do africano. No ponto em que os dois continentes estão mais próximos, são apenas 14 quilômetros, tipo a distância entre a ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Mas vindo de Europa ou da África, de repente você se confunde e não sabe mais para qual dos dois lados está olhando. Só com a ajuda de quem conhece o estreito dá para decifrar a região. Aos poucos, do lado africano, lá está a espanhola Ceuta. Do europeu, a cidade de Gibraltar, o enclave do Reino Unido em terras da Espanha. Hoje, o que não faltam são opções para quem quer navegar por esse imenso canal que mistura o Atlântico e o Mediterrâneo. Cruzeiros em transatlânticos ou veleiros, tem programas regulares para a região. Um tour pelas cidades que atracam. Quem chega de avião pode contratar passeios curtos de barco ou lancha em diferentes portos. Para uma travessia rápida, em 35 minutos dá para fazer. Agora, pensando assim lá atrás, o continente africano e o asiático foram os últimos a serem colonizados pelos europeus. Nas Américas, o processo de colonização teve início ainda no século XVI. 3 séculos mais tarde, o continente americano já havia sido descolonizado e a primeira revolução industrial se encontrava em plena expansão. Diante disso, os europeus buscaram novas fontes de recursos para abastecer as suas indústrias. No século XIX, as nações europeias, como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha, começaram a explorar de maneira efetiva o continente africano e o asiático. A Revolução Industrial motivou esses países a explorar matérias-primas, especialmente minérios, dentre os quais podemos destacar o ferro, o cobre, o chumbo, além de produtos de origem agrícola, como algodão e borracha, todos fundamentais para a produção industrial. As nações americanas que foram descolonizadas se tornaram um mercado promissor para os produtos industrializados europeus, tendo em vista que a procura na Europa por tais mercadorias estava em queda. As potências europeias, para garantir matéria-prima, ocuparam os territórios contidos no continente africano. Logo depois, promoveram a partilha do continente entre os principais países europeus da época, dando o direito de explorar a parte que coube a cada nação. A divisão do continente africano foi consolidada através de um acordo realizado em 1885. Esse evento contou com a participação da Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Esse acordo foi executado na Conferência de Berlim. Porém, o processo de exploração da África aconteceu antes mesmo de haver a partilha do território. Isso porque diversos países enviaram delegações de cientistas para o continente. Segundo eles, os cientistas tinham o propósito de realizar pesquisas de caráter científico, mas, na verdade, esses coletavam dados acerca do potencial mineral, ou seja, as riquezas do subsolo. Anos depois, grande parte do território africano já estava colonizada. Os europeus introduziram culturas que não faziam parte da dieta do povo nativo. Os colonizadores rapidamente promoveram as plantations,
com destaque para a produção de café, chá, cana-de-açúcar e cacau. Outra atividade desenvolvida foi o extrativismo mineral, com destaque para a extração de ouro, ferro, chumbo, diamante, entre outros. Assim, os europeus conseguiram garantir por um bom tempo o fornecimento de matéria-prima para abastecer as indústrias existentes nos países europeus industrializados. E agora, como atividade, vocês vão pesquisar e fazer um breve resumo, tá? Breve mesmo, tá? Porque às vezes vocês acabam só copiando do Google e ficam textos enormes que, na verdade, vocês nem conseguem entender o que vocês escreveram, tá? Então, eu quero, bem breve, falando como foi esse processo de colonização, né? Como foi recebido pelos africanos, esses países europeus estarem tomando essas terras, né? Vocês já fizeram uma atividade bem parecida falando sobre a partilha da África, né? Mas agora eu quero que vocês vejam como que foi esse impacto para os africanos.